Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. E neste vídeo vamos falar sobre a Safiel, grupo de empresários que tenta comprar o Corinthians, pelo menos aí 30% do timão com investimento altíssimo de 1,5 bilhão. Exatamente a mesma informação que eu trouxe para vocês alguns dias atrás. Vamos falar também sobre Alex Santana praticamente no Grêmio, Corinthians podendo se endividar mais, tá fiel? Com Félix Torres, Rodrigo Garro e Matias Rojas podem chegar a mais de 100 milhões de reais. Vamos falar também sobre perspectiva do Corinthians para o futuro com toda essa crise política que vem acontecendo no timão. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, primeiramente eu acho que vocês já ouviram publicar aí em várias mídias de televisão sobre aí recursos financeiros que caíram na conta do Augusto Melo, 152 mil reais, feito em vários pequenos depósitos, tá? Corintianeiro, comenta sobre o Augusto. Fiel, o Augusto Melo, não dá para mim fazer um comentário em cima disso, porque eu vou estar acusando uma pessoa se eu não sei se realmente esse dinheiro vem de desvio ou não, porque o Augusto Melo, eu não estou inocentando, estou falando que o Augusto Melo, antes dele assumir o Corinthians, ele é um empresário. O Augusto Melo tem empresa, tá? Então, de repente, esses depósitos podem ser significativos aí ao trabalho dele off Corinthians. Então, eu jamais vou comentar um assunto em cima, sendo que a gente não tem uma prova completamente direta em cima, ou ele foi determinado culpado sobre uma ação. Então, jamais eu vou fazer um comentário, principalmente um comentário sério desse, que eu posso até me prejudicar aqui, prejudicar até o meu canal, acusar uma pessoa que nem está sendo julgada por isso, tá? Aí de repente esse dinheiro tem como ele comprovar ou vem das empresas dele, aí o corintianeiro aqui se lasca, não tem condição de pagar processo para ninguém não, tá, fiel? O corintianeiro aqui é trabalhador assim como vocês. Vamos esperar as coisas concluírem, que aí a gente vem aqui com a nossa opinião. Combinado? Deixo aí a opinião de vocês, para vocês ficarem à vontade aí nos comentários. Fiel, vamos falar sobre Safiel, tá? O que é a Safiel? Por que é importante eu trazer essa notícia novamente para vocês com alguns detalhes diferentes? Porque eu trouxe a mesma informação que a Marília Ruiz trouxe, se eu não me engano foi hoje, tá? Ou ontem, no máximo à noite, sobre a Safiel, que é um grupo de empresários, no mínimo 6 empresários, que querem investir 1,5 bilhão no Corinthians. Eu trouxe essa informação para vocês há 2 ou 3 dias atrás. Vocês que me assistem todos os dias. Então vocês sabem que eu trouxe essa informação. Por que você está falando isso então, corintianeiro? Porque é importante eu vender meu peixe para você, que esse canal, humilde, pequeno, mas trabalhador e bem transparente, conseguiu uma informação de dentro do Corinthians que grandes mídias estão trazendo só hoje. Então o corintianeiro trouxe essa informação há vários dias atrás, que outras grandes mídias estão trazendo só no dia de hoje. Então é importante que eu fale isso para você ainda que não conseguir ganhar a sua confiança, ou para você ainda que tem dúvidas sobre a transparência desse canal, para que você possa aí se inscrever em nosso canal e não se esquecer de deixar o seu like em todos os vídeos, porque a gente trabalha muito sério para que essas informações cheguem até você. Então a informação que está repercutindo hoje em grandes mídias, o corintianeiro trouxe aí há no mínimo 2 dias atrás. Vou deixar aí nos comentários, não sei se foi há 2 a 3 dias atrás, tá, fiel? Mas enfim, o Corinthians recebeu essa proposta, é uma proposta até oficial, tá, fiel? 1,5 bilhão por 30% do Corinthians ou 35%. Esse departamento, esse grupo de empresários gostariam de cuidar da parte futebolística do Corinthians. Parte de estádio, marketing, direito de imagem, as outras partes jurídicas ficariam ainda com o Corinthians, com os diretores que lá estão, tá? Então eles teriam um comando de 70% e esse grupo de empresários de 30%, comandando o futebol do Corinthians, né? A parte futebolística, a parte de contratações, essas coisas. Eu disse para vocês que nem reunião eles quiseram aceitar. Eles não marcaram nenhuma reunião por consideração a esse grupo de corintianos que fizeram essa proposta. Ah, corintianeiro, mas por quê? Porque lá no Corinthians eles jamais vão vender uma parte do Corinthians, que é uma das partes que mais rende lucro para o Corinthians, para pessoas que querem ajudar o Corinthians, porque eles só pensam neles. O Corinthians, eles vão pensar lá para 5º, 6º, 7º lugar na vida deles. Primeiro vem eles, aí vem filho deles, aí vem parente deles, para depois eles pensarem no Corinthians. Até porque se eles pensassem no Corinthians
em primeiro lugar, o Corinthians não estaria nessa situação. Até porque o cargo de presidente do Corinthians é sem fins lucrativos, ou seja, não há remuneração para esse cargo. E olha quanta briga está surgindo para assumir a cadeira de presidência do Corinthians. Então, por que tanta briga assim, tanta loucura, sendo que você não tem nenhum recurso financeiro? Então é exatamente a pergunta que a gente pode se refletir e é exatamente essa questão que nos traz aqui, que eles não quiseram marcar nem sequer uma reunião para pelo menos ouvir a proposta dos caras para falar assim, ó, muito obrigado, mas a gente não aceita. Nem isso eles fizeram, tá? Já descartaram aí por e-mail essa possibilidade de SAF, tá? Que hoje é chamada de SAF fiel. Então não existe essa possibilidade do Corinthians se tornar uma SAF, tá, fiel? Até porque eles não atendem o interesse deles. A partir do momento que chega uma proposta que atende o interesse das pessoas que lá estão, aí sim eles podem pensar, vocês acham mesmo que esse grupo da Renovação e Transparência, ou o grupo que estava aí, ou esses grupos que só prejudicaram o Corinthians, eles gostariam de vender o Corinthians e deixar essa grande instituição, que é a marca Corinthians, à mercê de outras pessoas? Jamais eles vão fazer isso, porque isso não atende o interesse deles. E eu vou falar mesmo, porque eu vou defender esse clube aqui até o último dia da minha vida. E realmente essas pessoas só pensam neles e o Corinthians aí fica em quinto, sexto lugar, tá? Então, Fel, a informação que o Corintianeiro trouxe dias atrás é sobre essa Fiel, sobre esse grupo de empresários que hoje se chama essa Fiel, só que já está recusado. O Corinthians não vai sequer ouvir a proposta. E olha só que interessante, 1,5 bilhão, o que você faz com 1,5 bilhão hoje dentro do clube, Fiel? Cara, você quita o estádio inteiro do Corinthians. Imagina a potência que é o Corinthians hoje com seu estádio quitado. O Corinthians coloca 40 mil torcedores em estreia de Paulista. O Corinthians lota o seu estádio, é no mínimo 30, 35 mil torcedores, quando o Corinthians joga dentro de sua casa. Isso gera de renda 5, 6 milhões, que é repartido, que esse dinheiro, ele é aí 80, 90% para a Caixa Econômica Federal, para a quitação do estádio. E esse dinheiro praticamente vai tudo em juro, nem que você quita o capital. Já imaginou esse dinheiro, desculpa, Fiel, entrando nos caixas do Corinthians, todos os jogos que o Corinthians jogando na Neoquímica Arena? É sem dúvida o Corinthians viraria uma potência. Quanto ganha um jogador hoje de alto nível na Europa? A gente pode imaginar um salário aí dos tops, vai lá, 10 milhões de reais. Mas uns caras intermediários ali, o Cavani, quando estava no auge, tá, Fiel? Não, esse Cavani do Boca, ele ganhava no Manchester, ganhava lá no PSG, seus 5 milhões e meio de reais. Quantos e quantos jogadores de altíssimo nível na Europa ganha 5, 6 milhões de reais mensais? O Corinthians faturaria isso em apenas um jogo na Neoquímica Arena, até mais do que ganha um grande jogador mensal. O Corinthians pagaria um jogador desse por jogo na Neoquímica Arena. Então, para vocês verem o tamanho do Corinthians, o tamanho do potencial que é o Corinthians. Então, 1,5 bilhão, nossa, cara, se a dívida do Corinthians é 2,5, você pagaria aí mais de 50% da dívida total do Corinthians. Ou seja, você equilibra as contas. Mas sabe quando eles vão fazer isso? Nunca. Eles preferem continuar devendo para o empresário, eles preferem continuar pagando juro, eles preferem que o time cada vez caia mais, que fica brigando lá para não cair para a segunda divisão, que fica brigando em meio de tabela. Infelizmente, é assim que essas pessoas pensam e o Corinthians vai ficando só para trás, para trás, para trás. Eu nunca fui a favor de SAF, mas vendo o Corinthians nessa situação que tá, se aparecesse aí 5, 6 abençoados de Deus, pessoas honestas, que prezam e amam esse clube, pessoas de boa condição, porque tem que ser, investir no Corinthians, comprar a parte futebolística, que seria os mesmos termos hoje de um Bayern de Munique, que nem tudo é SAF, uma parte é SAF, a outra não. E esse mesmo meio do Bayern de Munique, o Corinthians voltar a ganhar títulos, pagar suas dívidas, ser um clube, vamos dizer assim, que anda com suas contas em dia, um clube leal no mercado e ainda um clube campeão, porque a grandeza já existe, você não precisa conquistar. Nossa, seria magnífico para o Corinthians. Então, mas jamais esse grupo de empresários vai pensar nisso. Eu quero saber muito sua opinião sobre esse tema, tá? Comentem aí para a gente conversar bastante. Fiel, outro assunto que está me chamando bastante atenção e me deixando bastante incomodado é porque a gente tem a situação, vamos dizer assim, jurídica do Corinthians, tá? O Corinthians hoje foi condenado a pagar 6 milhões de reais pro Maicon por várias parcelas que o Corinthians deixou de pagar aí
para o seu ex-clube, tá? Que tá emprestado. Aliás, o Corinthians renovou com o Michael, sendo que ele já estava 1 ano sem jogar. E antes dele machucar, ele já estava vindo mal. Então eu não entendi essa renovação. 6 milhões de reais o Corinthians vai ter que pagar aí. É o clube não é, esqueci o nome, é o Shakhtar, Fiel. Confirme para mim nos comentários aí. Então, só que isso não é o pior, porque o Corinthians pode afundar, está para estourar no Corinthians uma bomba de 100 milhões de reais ou mais. Dívidas do Félix Torres chegando a 55 milhões de reais, junto com o Rodrigo Garro. E também o Matias Rojas, que só o Matias Rojas, cara, é 40 e poucos milhões. O Corinthians pode ultrapassar a marca de 100 milhões de reais. Você sabe qual que é a chance do Corinthians ganhar esses 3 processos? Nula. Porque o Santos Laguna, o Corinthians deixou de pagar o Santos Laguna pelo Félix Torres, pela contratação do Félix Torres. O Matias Rojas, quem fez o contrato foi o Rubão. O pior contrato da história do Corinthians, onde ele dava o direito do jogador sair do clube se não recebesse até 2 pagamentos. Isso não existe em futebol nenhum, tá, fiel? Porque pagamentos atrasam, tá? Não tô falando que é um cotidiano, que é normal. Clubes controlados não atrasam. Mas ainda há uma possibilidade de acontecer algo errado ou um obstáculo e atrasar. Então o Matias Rojas saiu do Corinthians sem mais nem menos, porque a condição contratual dava esse direito a ele, e o Corinthians ele entrou na justiça e o Corinthians vai ter que pagar uma bolada para ele, porque o Matias Rojas, desde que quando chegou no Corinthians, não recebia salários. Matias Rojas. E foi um contrato que o Rubão fez. Então, fiel, o Corinthians, Matias Rojas, Rodrigo Garro, que o Corinthians deve ao Tadjeres também, não paga. Inclusive o presidente do Tadjeres é o mesmo esquema do Cuiabá. Ele disse que nunca mais negocia com o Corinthians. O Corinthians deve o Rodrigo Garro até hoje. Juntando esses 3 atletas, mais de 100 milhões de reais. E a chance do Corinthians ganhar na justiça algo a isso é nula, porque são pagamentos que o Corinthians deixou de pagar. Então, além de não pagar, vai vir com juros e correção monetária, vocês podem ter certeza. Então, já 6 milhões do Maico, mais 110, 115 milhões de reais aí, mas só por esses 3 jogadores, hein, fiel? Fora as outras bombas que vai cair por aí, é questão de tempo, é só a gente esperar. Então, realmente, o Corinthians hoje está vivendo uma situação financeira desesperadora. É uma situação Corinthians financeiro que o Corinthians vive, que a gente tem que pensar certinho se hoje o melhor caminho não seria realmente a SAF. Mesmo o Corinthians sendo o time do povo, mesmo a essência do Corinthians, só que os administradores do Corinthians estão matando o nosso time. E se a gente não virar uma SAF, amanhã talvez não tenha nem Corinthians para torcer, irmão. Porque o que estão fazendo com o Corinthians é assassinato que tá fazendo com esse time aqui. E detalhe, tá? Detalhe importante. Na hora que a corda apertar mesmo, você só vê cartinha de demissão. Os caras montam no porco, cada um vai para sua casa e que a bomba fica lá sobre esse time aqui, sobre esse lindo time, sobre essa linda torcida, sobrecarregado por, vamos dizer assim, por coisas ilícitas que aconteceram dentro do clube que está prejudicando o Corinthians. A gente não vê isso no nosso principal rival, a gente não vê isso nos clubes do Brasil, essas coisas só acontecem no Corinthians, é impressionante. Salvem o Corinthians, filho. O Corinthians hoje precisa, sim, na minha opinião, de um SAF, cara, porque não tem outra saída para o Corinthians. Ou o Corinthians na próxima eleição vai uma pessoa lá totalmente honesta, tá? E fala, olha, não vamos contratar ninguém durante 3 anos. Só que a gente vai pagar as dívidas do Corinthians. Vou mostrar no papel aqui tudo certinho. Mas pelo menos explica pra torcida. Ah, a gente vai ficar 3 anos sofrendo, lutando para não cair. A gente já tá assim, mesmo contratando. Então se a gente fazer isso não contratando, pelo menos o Corinthians vai pagar suas dívidas. Porque quando o Corinthians pagar suas dívidas, o Corinthians vira uma potência, fiel. O Corinthians é uma potência de arrecadação financeira. Não era pra gente estar passando por isso. E o pior, eu não sei o que pensa a cabeça desses dirigentes do Corinthians, porque o Fagner é titular do Cruzeiro, lateral titular do Cruzeiro, ganha 800 mil reais e o Corinthians paga 400. 400 mil reais o Corinthians banca pro Fagner jogar de titular no Cruzeiro. Ah, tudo bem, Corinthians, mas o Fagner é ruim. Mas o Fagner é melhor que o Léo Maná? Aí você vai pagar 400 mil pro cara jogar no Cruzeiro, paga pra ele ficar na reserva. Porque aí quando o Mateuzinho não puder, o Fagner ainda é melhor que o Léo Maná. E o Cruzeiro tá batendo em todo mundo lá, ganhou do Palmeiras recentemente agora. Ah, Pedro Raul fez 2 gols ontem ou de ontem, tá? Corinthians ganha 800 mil reais também. O Corinthians também paga 400 mil reais pro Pedro Raul jogar no Ceará. O que Corinthians tem a ver com o Ceará? Ah, corintianeiro, mas aí o Corinthians emprestou o Pedro Raul, pelo menos eles não pagam os 800, pagam só 400, metade. Fiel, não existe esse modelo de negócio.
Ó, vou te prestar um jogador que tá metendo gol lá no Ceará. Não tô falando isso porque todo mundo criticou o Pedro Raul aqui. Eu não vou ser hipócrita aqui. Mas quer negociar o cara? Que pague o salário inteiro do cara. Ou você negocia uma compra, ou um contrato com obrigação de compra. Porque aí na hora que inteirar um ano, o Pedro Raul indo bem ou não indo, o Ceará é obrigado a comprar o jogador. Se não comprar, você mete na justiça e ganha, a causa ganha. Mas não o Pedro Raul ir lá, tá metendo gol lá, o Corinthians paga 400 mil. O Fagner também é titular do Cruzeiro, o Corinthians paga mais 400 mil para ele jogar lá. E o Corinthians agora reforçou mais um clube brasileiro, o Grêmio, com o Alex Santana por empréstimo. De graça. Tá? Então, eu pensei que o Alex Santana estaria sendo vendido. Foi empréstimo. Não, a gente empresta sim, pode levar lá, você reforça o time de vocês lá, de repente acha. Então, fiel, realmente são situações que a gente vai parando para pensar e realmente a gente vai ficando frustrados por quanta incompetência desses dirigentes do Corinthians, tá? E mais uma vez eu vou falar para vocês aqui, sei que tem muitos comentários, corintianeiro, fala sobre contratação, vou falar quando tiver. Quando não tiver, eu não vou trazer jogadores aqui da cartola, não vou fazer mágica, porque esse canal trabalha com seriedade e eu não vou mentir aqui, tá, fiel? O Corinthians hoje, sobre negociações, foi as últimas informações que eu trouxe para vocês dos vídeos atrás, ou seja, Fabinho Soldado tá trabalhando com alguns nomes, tá? O investimento dessa nova diretoria é referente a uma possível venda do Roberto ou um adiantamento com a patrocinadora Master, isso se ela não sair, tá? Para o Corinthians aí ter no mínimo de 100 a 150 milhões de reais para investir no mercado, na janela que vai se abrir para ter um time competitivo. Mas se amanhã ou depois o Osmar Stabile vir a público e falar não vamos contratar ninguém porque não temos R$1, se não der certo esses adiantamentos, se não der certo a venda do Yuri, aí quem vai julgá-lo, né? Então eles têm ainda esse poder, né? Ele pode falar que foi culpa do Augusto, tudo, e o Corinthians não contratar ninguém. Então realmente, hoje o Corinthians vive uma situação completamente delicada. Eu sei que é difícil ouvir, é ruim a gente vir aqui falar mal do nosso próprio time, né? Só que a gente tá falando a verdade. Não adianta a gente vir aqui e se ludibriar com a mentira, contar 1001 coisas que não existem, que não é verdade, e a gente fica ludibriado com uma situação que não é real. Pelo menos é isso que eu tenho para trazer para vocês. Quero saber demais a sua opinião sobre este conteúdo aqui, tá, fiel? Comentem nos comentários, o espaço é de vocês. Amanhã, meio-dia, o Corintianeiro volta aí com o seu primeiro vídeo do dia. Combinado, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!